Vale do Silício. O que vem à mente? Tecnologia, startups, muito dinheiro, certo? E se eu te disser que esse modelo, focado em lucro, inspirou uma das ferramentas de inovação social mais interessantes do Brasil? Parece estranho, né? Mas a conexão é real e surpreendente. Vamos entender como essa ideia foi reinventada para gerar não bilhões de dólares, mas sim solidariedade e autonomia. Para ficar bem claro, vamos colocar os dois lado a lado. De um lado, o Vale do Silício. Startups, um monte de capital de risco e, claro, a busca pelo lucro. Do outro, a gente tem as ITCPs, as incubadoras tecnológicas de cooperativas populares. Aqui, o foco são cooperativas, o capital é humano e o objetivo é a solidariedade. A estrutura de incubar, de ajudar uma ideia a crescer e ficar de pé sozinha, é a mesma. O que muda, e muda tudo, é o propósito final. Bom, para a gente entender essa história direitinho, nosso papo vai seguir um caminho bem lógico. Primeiro, vamos ver o que é esse tal de Vale do Silício Social. Depois, a gente define o que é uma ITCP. Aí vamos fundo nas raízes históricas do movimento, entender o choque produtivo entre o saber da academia e o saber popular, e fechar vendo por que tudo isso é uma ferramenta e tanto para políticas públicas. Então vamos lá, começando pela origem da coisa toda. A ITCP não é uma ideia que surgiu do zero, não. Ela é um exemplo fantástico do que a gente chama de inovação por adaptação. Pegar um modelo que já funciona e virar a chave do propósito dele. A história começa aqui no Brasil, lá para o finalzinho dos anos 90. A sacada foi olhar para o modelo das incubadoras de tecnologia, que lá no Vale do Silício estavam bombando, e pensar, e se a gente usasse isso para outra coisa? Em vez de criar o próximo gigante da tecnologia, o objetivo passou a ser apoiar a criação e o desenvolvimento de cooperativas populares. Certo, agora vamos acertar os ponteiros e definir alguns conceitos. Principalmente para quem trabalha com gestão pública, entender esses termos é fundamental para enxergar o potencial dessa metodologia. Uma ITCP, na essência, é uma organização que quase sempre está ligada a uma universidade. E a missão dela é muito clara. Pegar o conhecimento técnico, científico da academia e usar isso para ajudar grupos de pessoas a montar e a fortalecer suas próprias cooperativas, seus negócios baseados na colaboração e na autogestão. E essa ideia se encaixa perfeitamente no que a gente chama de tecnologia social. Mas esquece software, aplicativo, esquece código. Pense em métodos, em arranjos, em jeitos de organizar que podem ser ensinados e replicados para resolver problemas concretos de grupos que precisam de apoio. É uma tecnologia feita de gente e pra gente. E aqui está o pulo do gato de uma ITCP. O maior desafio, mas também a maior força dela, é conseguir construir essa ponte. É fazer o conhecimento formal da universidade conversar com o saber que vem da prática, da vivência da comunidade. É justamente nesse encontro, nesse encaixe, que as soluções mais poderosas e realistas aparecem. Mas essa ideia de economia solidária, de cooperação, não nasceu ontem. Para a gente entender a força que as ITCPs têm hoje, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para a história. É uma base que vem de uma longa trajetória de organização e, por que não, de resistência. Se a gente olhar para a Europa, por exemplo, a história desse movimento tem umas 5 grandes fases. Começou lá atrás como uma forma de resistência ao capitalismo industrial. Depois, veio um período em que as cooperativas começaram a ser reconhecidas. Daí para frente, elas cresceram tanto que passaram a gerir setores inteiros da economia. No pós-guerra, serviram até como um apoio para o crescimento econômico geral. E, mais recentemente, passaram por um período de crise e reinvenção. Já aqui no Brasil, o caminho foi um pouco diferente. Claro que já existiam iniciativas antes, mas o grande impulso, o momento em que o cooperativismo e a economia solidária ganharam força de verdade, foi com a redemocratização do país, a partir dos anos 80. Foi aí que eles se tornaram uma alternativa real de trabalho e renda para muita gente. Tá, mas como essa conversa entre saberes acontece na prática? No dia a dia de uma ITCP, como funciona? É aqui que a teoria encontra a realidade, sabe? E isso gera o que a gente pode chamar de uma tensão, mas uma tensão muito produtiva. Olha só essa fala de uma cooperativista, é muito forte. Ela diz, eles estudam, pesquisam, mas a prática está com a gente, quem sabe somos nós. Ela não está desvalorizando o estudo, a pesquisa da universidade. Pelo contrário, mas ela está afirmando com toda a razão o valor do conhecimento que vem da experiência, do fazer. É o recado claro sobre a importância do saber vivido. E aí vem a visão de um formador da incubadora que complementa isso perfeitamente. Ele vê o processo como 2 trilhas que correm lado a lado. De um lado, a prática do dia a dia. Do outro, a formação mais teórica. O grande truque, o grande trabalho da ITCP é justamente fazer essas 2 trilhas se cruzarem o tempo todo,
uma alimentando a outra. Então, o que a gente tira disso tudo? É que essa tensão, essa diferença entre o jeito de pensar da academia e o da comunidade não é um problema. Longe disso, é um motor. É o que força todo mundo a construir soluções que são híbridas, que misturam o melhor dos dois mundos e, por isso mesmo, são muito mais realistas e eficientes. E tudo isso nos traz até aqui. Afinal, por que um gestor público deveria parar para prestar atenção nesse modelo? A resposta é bem direta. Porque ele funciona. É uma ferramenta que já provou que consegue gerar impacto social e econômico de verdade. Os resultados para a comunidade são bem concretos. Pensa comigo. As cooperativas aprendem a se organizar melhor, a cuidar das finanças, a tomar decisões em conjunto. As pessoas da comunidade desenvolvem uma capacidade de autogestão que fica para sempre com elas. E o mais importante, elas criam soluções práticas para os seus próprios problemas, o que aumenta a chance de conseguirem recursos e andarem com as próprias pernas. Resumindo, as ITCPs são como laboratórios vivos. Elas pegam dois dos papéis mais importantes da universidade, a pesquisa e a extensão, e colocam eles para trabalhar juntos. O objetivo não é só publicar um artigo, mas sim usar todo esse conhecimento para resolver problemas reais, lado a lado com quem vive esses problemas todos os dias. O modelo das ICTPs nos mostra que é possível, sim, pegar uma lógica de inovação que nasceu por mercado e dar a ela um propósito social. A pergunta que fica, então, é como é que a gente pode pegar essa inspiração e talvez escalar ou adaptar ainda mais esse modelo para construir uma economia que seja não só mais produtiva, mas que seja, no fundo, muito mais justa e solidária para todo mundo.